Vocês estão ouvindo um guincho no fundo do meu áudio? Eu não estou ouvindo, não, professor. Então tá bom. Que a máquina de lavar está fazendo barulho aqui, então que não faça concorrência comigo. Tá bom. Então, 10h10, vamos lá. Bem-vindo a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre a semiologia do aparelho respiratório. Eu vou pedir a vocês que, se o som ficar ruim, avise, porque o meu retorno é presencial, né? Então, o aparelho respiratório exige algumas habilidades que a gente não nasce sabendo. Então, tem de estudar, ler e, o mais importante, praticar. No início parece muito nebuloso, mas logo, logo vocês vão fazer isso de maneira automática. Bom, a pandemia, mais uma vez, criando surpresas em dois sentidos. Um, da reformulação da prática do ensino da semiologia, né? A semiologia à distância é surpresa. O outro, que é uma doença com características mais à frente. O desafio é reconhecer os fenômenos internos através de poucos recursos, né? Então, a percussão, é uma observação rigorosa e a utilização do estetoscópio. Então, a gente vai ver a anatomia, a respiração normal, a gente já tinha visto isso no encontro anterior. Então, anatomia, rapidamente, a relação da traqueia com a superfície corporal, a anatomia topográfica, né? Tanto a face anterior como posterior do tórax, e vocês percebem que o lobo superior direito fica bem alto. Outra coisa que merece atenção é que no espaço supraclavicular eu não tenho nenhuma estrutura óssea entre a pele e o pulmão. Então, é o local que a gente vai conseguir ouvir com mais clareza alguns eventos. Então, aqui os lobos que nós comentamos, a cisura nós só vamos nos dar conta na radiografia de tórax e, muito excepcionalmente, o indivíduo vai ter um derrame intercisural, mas nem sempre a gente vai conseguir constatar isso através do exame físico. As linhas nos interessam bastante, a linha médio-external, né, que divide o tórax em dois, a linha médio ou hemiclavicular, a linha axilar anterior. A axila, a gente tem três linhas: a anterior, né, delimitado pela prega anterior da axila, posterior, a prega posterior, e a linha hemiaxilar, dividindo em duas. Posteriormente, a gente tem as escápulas, e tem a linha escapular, a linha vertebral, que não tem como ouvir nada, nem percutir nada, que tem estrutura óssea, e não tem sentido a gente tentar auscultar alguma coisa com a escápula no meio do caminho. Então, algumas descrições anatômicas rápidas. O espaço supraclavicular, acima das clavículas, né?
a saboneteira, infraclavicular abaixo da clavícula, interescapular entre as duas escápulas, infraescapular, né, é óbvio, as bases pulmonares. Com muita frequência, a gente divide o tórax em 3 segmentos, né? Superior, médio e inferior. Bom, a respiração normal, entre aspas, né? Ela vai de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Nós podemos respirar devagar, com uma amplitude alta, né, grande, e nós podemos respirar muito depressa, com uma amplitude bem reduzida. O termo dispneia se refere à sensação subjetiva de falta de ar. Ninguém pode dizer que alguém está com dispneia se o próprio não referir. E agora, com a Covid, a gente está vendo a hipóxia feliz. O doente está francamente ventilando mal, e você pergunta se ele está sentindo alguma coisa, ele vai dizer que está muito bem. Então, mais um desafio. Então, dispneia, só o próprio paciente pode me dizer. Pela amplitude, pela frequência, é impossível. Então, os termos relacionados. Taquipneia, taque é velocidade, né? Rápido. Então, está respirando rapidamente, né? Com a frequência alta. Bradipneia, o inverso. Hiperpneia, a amplitude de cada incursão respiratória é grande, ampla. Hipopneia, a amplitude é pequena. Como eu estou respirando e como vocês devem estar respirando, né? Nós estamos eupneicos. A é negação. Então, se eu parar de respirar, se vocês encontrarem alguém sem respirar, vocês vão dizer que o doente está em apneia. Nós temos vários tipos de conformação de tórax. Alguns são relevantes, outros são mais uma característica do indivíduo. Então, o primeiro deles é o pectum excavatum, né? É o peito de sapateiro. Então, o externo é mais retraído, então a gente percebe uma retração. Não tem nenhuma consequência patológica esse tipo de tórax. O peito, não sei se superpôs, mas aqui na minha tela, o que está em primeiro plano é o tórax em quilha, onde o externo está mais proeminente que o normal. O outro tórax é o cifótico, onde o doente vai curvando para frente. Quanto mais idoso, mais esse fenômeno acontece. O escoliótico é aquela coluna em S, é aquele tórax bem irregular. Continuando, o tórax em sino ou piriforme, né, em forma de pera. A gente vai encontrar esse tipo de tórax quando o indivíduo tem uma grande ascite, ele tem um volume abdominal muito grande, e com isso ele acaba alargando a base do tórax. Embora o tórax nos chame atenção, o evento principal é o volume abdominal. Um tórax que nos interessa, talvez de todos que nos interesse mais, é o tórax intonel ou enfisematoso. É um evento normal do envelhecimento, mas algumas doenças
levam ao tórax enfisematoso. E, claro, se o nome é enfisematoso, o enfisema é um deles. E aí vocês só vão conseguir fazer esse diagnóstico se examinar o doente de perfil. Então, olha esse senhor, como o diâmetro antero-posterior dele está aumentado. E não é que ele está curvado para frente como cifótico. Ele está muito mais, tem uma profundidade muito maior. E isso é um mecanismo de adaptação e tem algumas consequências. Os tipos de respiração. Normalmente, a inspiração é mais rápida, a expiração demora um pouquinho mais no ciclo respiratório normal. Eu gasto energia para inspirar e a expiração é passiva. O primeiro tipo de respiração atípica é a respiração de Cheyne-Stokes, onde o indivíduo parte da apneia e vai aumentando a amplitude da respiração até um máximo. Depois desse máximo, vai diminuindo até uma nova apneia e ele repete esse ciclo indefinidamente. Isso, às vezes, acontece nos doentes com doença respiratória crônica, às vezes em algumas lesões cerebrais não muito severas, e com medicação a gente consegue devolver um ritmo respiratório normal. Outro tipo de respiração é a respiração de Kussmaul, onde eu faço uma inspiração profunda e mantenho essa inspiração profunda. Então, encho o tórax, mantenho ele cheio por um tempo, faço uma expiração forçada, mantenho o pulmão vazio por um tempo e vou desenhando essa grega ao longo do tempo. Isso, com frequência, a gente vê nos doentes com um tipo particular de descompensação diabética. Não são os diabéticos que a gente viu até hoje na enfermaria que vão ter esse padrão de respiração. O último tipo de respiração que nos interessa é a respiração de Biot, onde não tem um padrão fixo. Então, vocês observem no gráfico que a amplitude varia, tem períodos de apneia, não tem um padrão fixo. Isso é um sinal de péssimo prognóstico. Isso indica uma lesão severa do centro respiratório. E o centro respiratório, como é uma estrutura neurológica primitiva, antiga, ele é bem tolerante à hipóxia. Então, se ele estiver sofrendo, é que o resto está sofrendo muito mais. Quais são os sintomas relacionados ao aparelho respiratório? Basicamente, são 3. Um é a dispneia, e nós temos alguns tipos de dispneia, alguns tipos particulares vai nos ajudar bastante. A dor torácica, que nós temos um tipo padrão que não deixa muita dúvida, e a tosse, que nós temos algumas perguntinhas encaixadas para fazer frente ao doente com sintoma respiratório. Vamos aproveitar, voltar e ver isso. Então, a dispneia. Vocês vão ver doentes com dispneia suspirosa, né? Enquanto a gente está entrevistando, eles fazem grandes suspiros, né? Normalmente está relacionado à ansiedade. Às vezes, o doente está muito taquipneico e não consegue manter uma conversa razoável. Quanto à dor torácica, a dor torácica típica é a dor do tipo pleurítica,
onde o doente vai referir uma dor que acentua durante a tosse e a inspiração profunda. Quase sempre isso acontece quando tem comprometimento da pleura, né, principalmente na pneumonia. O derrame pleural, no início, leva à dor, depois o líquido afasta os dois folhetos e ele para de se queixar de dor. A tosse nós colocamos em dois grandes grupos. A tosse produtiva, que tem secreção, e a tosse seca, né, que naturalmente não tem secreção. A insuficiência respiratória vai se manifestar de várias maneiras e nem todas relacionadas ao exame do tórax. Uma delas é a cianose, outra é a tiragem intercostal. Nós vamos ver um filminho já a respeito disso. Frequentemente, um doente com dificuldade respiratória ele vai contrair muito mais o músculo esternocleidomastóide, levantando o tórax. Outro evento é a abertura das narinas. Nós chamamos isso de cornagem. Se não guardar o nome, não se aflijam, mas a gente tem de reconhecer que o doente está abrindo muito mais as narinas do que o normal para fazer uma inspiração. Nem sempre a frequência é um bom indicador de dispneia. Às vezes, o doente já está em franca exaustão, então ele não consegue mais manter a frequência respiratória no nível desejado. Então, respirar devagar nem sempre é um bom parâmetro. Então, aqui nós temos a figura do indivíduo com cianose. E aonde a gente vai procurar a cianose? No lábio, lóbulo de orelha, leito ungueal. Excepcionalmente, o doente vai estar todo cianótico. Outra coisa, às vezes o doente está cianótico e não está se queixando de dispneia. Às vezes ele acostuma nessa condição. Para ter cianose, ele tem de ter pelo menos 5 gramas de hemoglobina reduzida. Se o doente é poliglobúlico, ele tem mais hemácia, mais hemoglobina que o normal, ele vai estar nesse estado de cianose quase que constantemente. Vamos ver o filminho aqui e observem o sulco entre uma costela e outra. É claro que eu só vou observar isso no indivíduo que tenha um panículo adiposo delgado, né? No gordinho, a gente não vai dar conta disso. Mas olha o esforço que ele está fazendo para conseguir respirar. Aqui o esternocleidomastóide contraído. O exame do tórax propriamente dito. Não só do tórax, mas de todos os aparelhos que a gente vai examinar daqui para frente. Então, sempre começa pela inspeção, depois a gente vai fazer a palpação, seguido da percussão e, finalmente, a ausculta. Isso tem de ser um mantra, não tem como a gente queimar etapa. A inspeção, nós temos de treinar os nossos olhos para detectar pequenas alterações. A inspeção, primeiro, nós temos de cuidar do doente, mas nós temos de cuidar de nós mesmos.
Então, um exame de tórax não pode ser uma sessão de contorcionismo para o examinador. Então, procurem manter o máximo de conforto para vocês não precisarem ficar se contorcendo para um lado ou para o outro. O ideal é que o doente fique sentado num banquinho com as mãos no joelho e que a gente possa circular livremente pelos dois lados do doente. Evitar que o doente fale, nem sempre isso é fácil, né? Observar a atitude que o doente está. Às vezes, ele está sentado com uma mão na borda do assento e esticando o braço para tirar o máximo proveito de cada inspiração. Isso nós chamamos, né, essa atitude sentada, com esse esforço de ortopneia. Outra coisa que a gente tem de estar atento é a presença de abaulamentos e retrações. Como é simétrico, um lado vai servir de parâmetro para o outro. Um doente com pneumonia no lobo inferior direito, essa pneumonia vai chegar até a pleura visceral desse lado. Isso vai provocar dor. Se provoca dor, querendo ou não, o doente vai expandir menos aquele lado. Então, essa assimetria vai ser útil. A expansibilidade, normalmente, da gente olhar com atenção, se dá conta. Tem umas manobrinhas que, na prática, vai ser muito mais fácil da gente ver se tem uma diminuição da expansibilidade dos ápices e da base. A palpação. A palpação é a gente perceber a vibração provocada pela fala na superfície do tórax. E o tradicional é o famoso 33. 33 é bem vibrado, então a gente vai conseguir perceber esse som com bastante clareza, bastante entre aspas. Nos gordinhos vai ser mais difícil, nos magrinhos, mais fáceis. A gente vai preferir utilizar a parte distal dos 3 dedos médios da mão. Não adianta eu tentar palpar em cima da coluna, em cima da escápula. Então, eu tenho o espaço entre as escápulas e nas bases. E eu sempre vou comparar a vibração que chega à minha mão de um tórax, de um hemitórax com o outro. Então, palpei o ápice, passo para o outro ápice e vou descendo até a base do pulmão. Eu consigo, com razoável facilidade, saber onde acaba o pulmão, porque abaixo do pulmão não vou perceber mais essa vibração. Às vezes, nós vamos encontrar pacientes que esse pulmão está acabando muito antes, né? Está muito mais curto do que o normal. Isso vai acontecer quando esse doente tem um derrame pleural, porque o líquido vai funcionar como isolante, ele vai afastar o parênquima pulmonar, onde está a origem dessa vibração, até a parede torácica. Se eu tenho um isolante, isso não vai chegar até a minha mão. Lógico, se o doente está falando baixinho, eu vou perceber muito mal. Então, pedir para o doente falar um pouco mais alto. E quantos 33 vão ser falados até eu ter certeza de que não está tendo uma diferença dessa vibração de um lado ou do outro.
aonde eu vou palpar. Então, observem, tanto faz começar do lado direito ou esquerdo, é importante eu começar de cima e descendo. Então, vocês estão vendo que eu estou afastando da área escapular. Se o doente cruzar os braços na face anterior do tórax, eu afasto mais as escápulas, ganho um espacinho mais para examinar. Então, eu vejo no ápice, terço médio e na base. A percussão. O meu grupo já estão capacitados, já devem estar fazendo prova do sítio dos músicos, de tanto percutir. Não é automático, a gente tem de melhorar a nossa mira, mas a gente chega lá. Qual é a finalidade da percussão? É tentar identificar o conteúdo, né, do tórax através de batidas. Então, se o conteúdo de um recipiente está cheio, esse som cheio de um sólido ou de um líquido, esse som vai ser maciço. Se esse conteúdo for ar, vai ser um som timpânico. O pulmão, ele tem ar, tem líquido, tem sólido, né? Os vasos, os nervos. Então, ele não é nem francamente timpânico, nem francamente maciço. Como percutir, a gente vai ver já isso com um pouquinho mais de detalhes. Onde? Normalmente é onde a gente viu o frêmito. Quais são as possibilidades? O som claro pulmonar ou o som normal é o som que nós vamos encontrar na maioria das vezes. Ele pode estar maciço, quando o parênquima pulmonar foi substituído por líquido ou por sólido, no caso dos tumores, e ele pode estar timpânico. Timpânico quando parte desse parênquima pulmonar foi substituído por ar. E aí, se nós voltarmos lá na figura do doente com enfisema, ele vai estar com mais ar do que o normal. Algumas observações. A densidade do líquido é maior do que a do parênquima pulmonar, logo vai ficar maciço. A densidade do ar é menor do que a do parênquima pulmonar. Então, se o doente tiver um pneumotórax, né, tiver ar no espaço pleural, eu vou percutir e vou perceber que esse pulmão está timpânico. Como a tendência do ar é subir, eu vou perceber esse timpanismo no ápice do pulmão no doente com um pneumotórax. Se for uma doença enfisematosa, ele vai estar timpânico de uma maneira homogênea e dos dois lados do pulmão. Densidade do parênquima com líquido inflamatório é maior do que do parênquima pulmonar normal. Então, o doente com pneumonia, a gente vai perceber maciez. Então, como percutir? Primeiro, há uma observação. Não me perguntem por quê, mas é mais fácil a gente começar a aprender a percutir numa superfície horizontal do que numa vertical. Então, eu recomendo que vocês percutam mesas, cadeiras, abdômen, depois que já estiverem craque, roda 90 graus e vão para o parênquima, para a caixa torácica dos pacientes, dos examinados. Então, observem que o examinador está fazendo uma certa pressão com o dedo médio. Em seguida, o outro dedo médio, tanto faz ser destro ou direito,
vai ficar parcialmente curvado. E a ideia é eu acertar a última falange do dedo pressionado, o que facilita bastante a gente conseguir um som mais nítido, mais claro, mais alto, é eu manter a mão fixa e usar o punho como uma dobradiça. Então, não vai ser a minha mão que vai subir em bloco para cima e para baixo, mas eu vou fazer uma angulação e acertar o meu dedo, a ponta do meu dedo médio, na falange que está apoiada. A última parte, né? A ausculta. Então, o estetoscópio. Nós temos uma série de cuidados para tirar o máximo de proveito do estetoscópio. E mesmo com todos os recursos que a gente pode lançar a mão, não é de uma hora para outra que a gente vai ouvir tudo. O nosso ouvido está acostumado para ouvir sons com volume maior. Então, o murmurio vesicular, os ruídos anormais, normalmente, então a gente tem de estar atento para acostumar o ouvido a ouvir quase um silêncio, entre aspas. Nós temos de ter um mínimo de conforto. Um esteto que me aperte demais vai me machucar. E nessa fase de treinamento, vocês vão ficar mais tempo com o esteto no ouvido do que depois que estiverem com mais práticas. Então, as espinhas no canal auditivo quase que são obrigatórias. Como colocar? A parte de cima, né? As olivas são as partes que entram em contato com a pele do ouvido. Essas hastes de metal, elas permitem um pequeno movimento, então dá para a gente criar uma angulação. E a ponta dessa angulação é sempre para frente. Por quê? Porque vai continuar quase como um prolongamento do canal auditivo. Se eu deixar esse estetoscópio muito perpendicular, eu vou criar uma esquina, um ângulo que vai me atrapalhar perceber os ruídos. Boa parte dos estetoscópios vem com mais de um tipo de oliva. Oliva é a bolinha que vai entrar em contato com a pele. Quanto mais macia, mais confortável. O fato de ter uma ou duas borrachas não modifica tanto assim a ausculta, embora as duas borrachas tragam algum pequeno ganho. A extremidade que vai estar em contato com o doente, nós chamamos de campânula, de cabeça. E ela normalmente tem duas partes. Tem a membrana e tem a campânula. Para o aparelho respiratório, nós vamos nos deter exclusivamente na membrana. A campânula vai ser mais útil quando a gente for auscultar os ruídos cardíacos. Aí vocês já devem estar pensando, mas o meu estetoscópio só tem uma membraninha, uma membrana maior. O Littmann, com cuidado, vocês conseguem tirar a membrana menor e por baixo dela... Alô? Pronto? Pode ir, professor, estamos ouvindo. Tá. Então, embaixo da membrana menor tem uma campânula. Essa membrana menor, ela é útil para examinar a criança. Como a gente vai treinar muito mais no adulto, não tem sentido. Onde eu escutar um ambiente tranquilo e o mais silencioso possível.
vocês vão achar que eu estou de ironia, né? Lembrar das enfermarias não é tão silencioso assim. Se conseguir um lugar mais silencioso, vamos preferir. E, no início, a nossa atenção vai desviar para a fala da enfermeira, a televisão ligada. Então, tem de educar a nossa atenção para nos deter ao ruído respiratório. Outra coisa, se eu deixar o doente respirando profundamente muito tempo, que eu falo muito tempo, não é tanto tempo assim, não. Inevitavelmente, ele vai entrar no estado de alcalose respiratória. E todos nós já experimentamos essa brincadeira e a sensação não é boa. Então, avisar o doente para ele procurar respirar com a boca entreaberta, o mais profundo que puder, e, se ficar tonto, parar imediatamente. Então, o desafio é manter a nossa atenção no murmurio vesicular. Em algumas regiões, a gente vai auscultar com um timbre um pouco diferente. Se eu colocar o estetoscópio em cima da minha traqueia, vai ser muito mais o componente glótico. Se eu colocar na base, vai ser muito mais o ruído do ar passando pelas pequenas vias aéreas. Então, a gente tem de aprender a dar esses descontos. E, mais uma vez, examinar os mais rechonchudos, é mais difícil da gente reconhecer os ruídos do que os mais Os ruídos respiratórios. O som normal. Professor, deixa eu só perguntar. O senhor disse que, no caso, o esteto não pode ficar 90 graus para auscultar. É isso que o senhor falou no outro slide? Como? O senhor falou Repete, sobre por o favor. esteto, que não pode ficar 90 graus na hora de escutar? O senhor me ouviu? Não. Não foi claro. Ao escutar, em qualquer posição, até com o paciente deitado, a gente tem como examinar. Eu falei de examinar deitado, a percussão. A nossa destreza manual fica mais fácil de incorporar os movimentos na horizontal. A ausculta, não. A ausculta é só com o doente sentado, de preferência, né? Se ele não senta, não tem outro jeito. Te respondi, Letícia? No caso, eu perguntei no caso do estetoscópio, que eu acho que o senhor falou que não pode ficar a 90 graus doente, ou não tem nada a ver isso? Só do esteto, a posição do estetoscópio. Não. O esteto ele tem de ficar em contato com a superfície, o máximo de superfície do tórax do paciente. Tá bom, obrigada. Entendeu? Sim. Então, como eu tinha dito anteriormente, né, nós temos o mais próximo da traqueia mais evidente, e nas bases a gente vai perceber o som do parênquima, né, o ar passando pelas pequenas vias respiratórias. Excepcionalmente, o som traqueal é alterado quando o indivíduo aspira um corpo estranho. A gente vai perceber esse som de uma maneira diferente, né? É o que a gente chama de estridor. Onde, ao escutar o espaço supraclavicular, lembra lá da figurinha que acima da escápula eu não tenho osso nenhum? E por que vale a pena a gente tentar encaixar a membrana do esteto nesse espaço? Porque tuberculose ainda é uma doença de alta prevalência no nosso meio.
E a tuberculose, na maioria dos casos, tem um tropismo, uma preferência pelo ápice dos pulmões. Então, a gente pode perceber uma mudança da intensidade do murmúrio vesicular, às vezes outros ruídos que passariam despercebidos se eu não colocasse o estetoscópio no espaço supraclavicular. Da mesma maneira que a gente fez para palpação, para percussão, vai ser para a escuta. Eu vou comparar sempre um lado com o outro. E eu espero que tenha o mesmo volume e o mesmo timbre, a mesma sonoridade. Alguns ruídos anormais. Nós temos os ruídos contínuos e os descontínuos. É o sibilo, é aquele apito. Quem teve asma, às vezes o pediatra dizia que tinha bronquite, mas na realidade o que o paciente tinha era asma. É aquele chiado, aquele grunhido, e às vezes a gente percebe isso nem sem precisar usar o estetoscópio. E, normalmente, isso é difuso. Eu não costumo ter sibilo localizado, exceto na presença de um tumor pulmonar. Fora disso, o sibilo é difuso. Outro ruído contínuo é o ronco, bem relacionado com secreção nas médias e grandes vias aéreas. Então, é um som de fagote, de oboé, né? E sempre contínuo, e como é relacionado à secreção, a gente vai perceber muito mais nas bases do que no ápice. Os ruídos descontínuos são os estertores crepitantes. Crepitante vem da madeira crepitando na fogueira. O ruído mais próximo que a gente tem é um cabelo roçando no outro. Não é tão alto como a gente gostaria, mas é como é. O estertor subcrepitante ou bolhoso é o ruído do finalzinho do todinho da caixinha no canudo. Então, vamos ver em detalhes cada um desses ruídos. Então, o sibilo é um som mais agudo, como um apito, difuso, e a gente vai encontrar na asma, que os pediatras antes chamavam de bronquite, na presença de broncoespasmo, se eu tiver um edema de mucosa por inalação de fumaça, vou ter esse fenômeno também, e se eu tiver muita secreção nas vias respiratórias. É claro que COVID também tem sibilo. O sibilo não sofre modificação com a tosse, e ele é muito mais na expiração, porque no momento que eu estou colocando o ar para fora, eu estou exercendo uma pressão sobre as paredes das vias respiratórias. Quando eu inspiro, eu abro mais as minhas vias respiratórias, a pressão é menor. Os roncos mais grave, relacionado a acúmulo de secreção, e modifica com a tosse. Então, onde eu estava ouvindo o ronco, daqui a pouco sumiu, um lugar que estava sem ruído nenhum, agora apareceu um ronco. Mas nas bases e presente na bronquite crônica, não é a bronquite do asmático, e na pneumonia. Os estertores crepitantes, eles aparecem no final da inspiração.
é um ruído mais agudo. O som do velcro, quando eu estou abrindo o velcro. Nós vamos ouvir muito mais nas bases do que no terço médio ou na base. Ele é decorrente da abertura súbita das pequenas vias aéreas. Eu fico com alguma secreção ali, e na hora que essas vias se abrem no final da inspiração, elas se soltam e fazem esse barulho. É muito característico da pneumonia, da bronquite crônica e, claro, que está no pulmão do paciente com COVID também. Os estertores subcrepitantes ou bolhosos. Nós podemos observar tanto na inspiração como na expiração. Então, se eu tiver todinho no canudinho, tanto faz quando eu assopro, quando eu puxo, vai fazer barulho. O som é menos agudo, né? Também localiza principalmente nas bases. E isso é decorrente de líquido acumulado nas pequenas vias respiratórias. Esse líquido é oriundo do espaço alveolar. Olha, a membrana alveolar, eu tenho ar de um lado e capilar do outro. Para esse líquido transudar para dentro do alvéolo, é muito fácil, muito fácil. Por que não acontece com a gente? Porque eu tenho um sistema linfático extremamente eficaz que vai tirar qualquer acúmulo de líquido desse espaço alveolar. Mas se esse volume de líquido exceder a capacidade do linfático de esvaziar esse líquido, ele vai acabar entrando nas pequenas vias respiratórias e vão gerar essas gotículas nas pequenas vias respiratórias. Quando que vão estar presentes? Na insuficiência cardíaca esquerda e no edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão é o paciente se afogando no seco. E, às vezes, nós percebemos ele borbulhar, até sem esteto a gente se dá conta disso. E é extremamente angustiante, que é impossível ele manter uma hipóxia nessa situação. Outros ruídos. Nós temos a pecterilóquia. É o som da nossa voz através dos pulmões. Então, nós vamos pedir para o doente falar 33, enquanto nós estivermos com a mão no tórax dele durante a palpação. E, às vezes, se eu desconfiar da presença de um derrame pleural, eu vou pedir para ele falar 33 também, com o meu estetoscópio na base do pulmão. Se vocês colocarem o estetoscópio na base do pulmão de vocês ou de um paciente sendo examinado e pedir para ele falar 33, vocês vão perceber que esse som, vocês não vão ouvir o 33 bonitinho. Ele vai ficar meio grave, meio embolado, como se estivesse com a boca cheia. Eu não consigo separar as sílabas. Na presença de derrame pleural, essa voz fica mais aguda e mais anasalada, né? Como se cabra falasse, seria uma cabra falando 33. Então, essa manobra é extremamente útil para a gente identificar derrame pleural. Se o doente, em vez de falar o 33 com o tom de voz normal, falar com a voz mais baixinho, falar sussurrando, essa voz anasalada, quando o doente tem derrame pleural, fica mais fácil da gente reconhecer. E aí a gente chama isso de pecterilóquia afônica. O sopro tubário, eu percebo como se fosse o ar passando por um cano
em algumas regiões do tórax. Isso a gente vai encontrar num doente que tenha pneumonia. Na pneumonia, o espaço alveolar foi substituído por secreção, né, da infecção. Mas o brônquio que atravessa esse lobo está pérvio, está permeável, então passa ar. Como o sólido permite a propagação do som com mais clareza do que o parênquima pulmonar normal, eu vou ouvir com mais clareza o som do ar passando por esse brônquio que está dentro de uma região com condensação pulmonar. Isso também não é tão comum e tão evidente da gente encontrar, mas quando encontra é extremamente útil para a gente fazer o diagnóstico de pneumonia. Outro ruído que nos interessa é o sopro anfórico. Ânfora eram aqueles vasos grandes. A gente está mais acostumado com a figura da moringa, né? Aquela garrafa de barro que mantém a água fresquinha. Se nós assoprarmos a boca da garrafa, vai fazer um apitinho. E, às vezes, o doente com tuberculose, a tuberculose leva à formação de uma cavidade. E o ar entrando nessa cavidade produz um assobinhozinho, um soprozinho, que é muito sugestivo, né? É o tal do sopro anfórico, onde vai ter mais chance da gente constatar esse sopro anfórico no espaço supraclavicular. A cornagem, nós comentamos anteriormente, é quando eu vou perceber um ruído, né, de maior obstrução na direção da traqueia. Quase sempre é corpo estranho, e corpo estranho é brincadeira, aspirar brinquedinho é coisa de criança. Então, em adulto, praticamente, a gente não vê. E, às vezes, no caso de tumor de traqueia. Outro ruído que nos interessa é o atrito pleural. A pleura, quando está inflamada, vai levar a um ruído, um guincho, como um couro moído, um couro molhado roçando sobre uma outra superfície. Isso a gente só vai ver por pouco tempo, porque a tendência é que essa doença pleural progrida e acumule líquido entre as duas pleuras. Nós agora vamos fazer uma síntese de tudo que a gente viu com algumas síndromes. Então, nós vamos ver o que encontrar no exame físico da pneumonia, da asma, do enfisema, bronquite, derrame, pneumotórax, insuficiência cardíaca e na tuberculose. Então, pneumonia, a fisiopatologia, são os alvéolos cheios de secreção, né? E os alvéolos têm comunicação com os alvéolos vizinhos, né? Nós temos pequenos poros, né? E temos uns canalículos que levam um conjunto acinar, o ar de um conjunto acinar até outro. Mas entre um lobo e outro, eu tenho tecido conjuntivo, não tenho como progredir. Então, normalmente, isso fica restrito a uma pirâmide, onde a base fica voltado para a pleura. Esse doente quase que inevitavelmente vai estar com a frequência respiratória acima do normal, não precisa ser muito acima do normal, mas ele respirando a 20 incursões por minuto vai ser extremamente raro. Então, 24, 26 incursões por minuto pode ser um sinal de pneumonia. Outra coisa,
Medir a frequência respiratória não é uma coisa tão simples como medir a frequência cardíaca. Se eu ficar na frente do doente, olhando ele respirar, certamente que ele vai respirar mais depressa, mais devagar do que o normal. Então, o ideal é que, quando a gente esteja na parte posterior do tórax do doente, a gente coloque a mão sobre o ombro dele e observem o levantamento e o abaixar da nossa mão. Se ele estiver respirando normal, contar em 15 segundos é suficiente. Mas se ele tem um padrão respiratório mais rápido ou irregular, a gente tem de contar 1 minuto. Às vezes é um desafio manter o doente sem falar o tempo suficiente para a gente ver a frequência respiratória. Então, a taquipneia vai estar, na maioria das vezes, presente. A expansibilidade do lado comprometido vai estar menor. Então, se eu tenho uma pneumonia do lado direito, e o normal é ter pneumonia do lado direito, porque o brônquio fonte direita é quase que uma continuação da traqueia, enquanto que o lobo, o brônquio do pulmão esquerdo tem que fazer uma angulação maior. Então, a maioria das pneumonias a gente vai ver à direita mesmo. O frame tóraco-vocal pode estar normal ou aumentado, né? A gente já viu que a secreção permite a propagação com mais clareza do som. A percussão, nós vamos ver maciez na região comprometida. E não é à toa que está em negrito, nós esperamos encontrar os estertores crepitantes. Com esses elementos, a nossa chance de acerto do diagnóstico de pneumonia é de praticamente 98% dos casos. Se tiver um sopro tubário, é a perfeição. Hoje, com a presença das pneumonites por Covid, nós podemos ter um quadro bastante parecido. E como que eu vou diferenciar uma pneumonia lobar da Covid? Infelizmente, hoje em dia, não dá para a gente atender um doente mesmo com uma remota possibilidade de ter Covid sem um oxímetro em mãos. Lembra que eu falei da hipóxia feliz? Às vezes o doente está saturando muito pouco e está saltitante, feliz da vida, sem dar a menor bola. A pneumonia normalmente não cursa com hipoxemia. Então, uma saturação menos de 90 apaga tudo e põe Covid em primeiro lugar. Outra síndrome, a asma. A asma é uma doença inflamatória, na maioria das vezes desencadeado por alergeno, né? Então, poeira, roupa guardada, cheiro forte, e isso vai levar a uma resposta monótona, onde vai ter uma diminuição da luz dos brônquios e bronquíolos às custas de um broncoespasmo, um edema da região submucosa desses brônquios e bronquíolos. No brônquio não tem problema, porque a gente tem cartilagem que não deixa esse brônquio fechar, mas nos bronquíolos a gente não tem cartilagem. E uma hipersecreção de muco. Então, tudo isso diminuindo a luz, esse ruído esse espaço vai diminuir, esse diâmetro vai diminuir.
Então, esses doentes, normalmente, ao exame, vão estar hiperpneicos, mais do que respirar depressa, eles vão estar respirando profundamente. E o esforço, principalmente, é uma inspiração rápida e curta e leva um tempão tentando expirar esse ar. A palpação, o frêmito tóraco-vocal pode estar normal ou diminuído. Diminuído porque a quantidade de ar que está passando por essas vias é tão pequena que o som não se propaga. Como esse pulmão está permitindo entrar algum ar, mas está sendo bastante difícil colocar esse ar para fora, esse tórax vai estar mais cheio que o normal. Então, com frequência, na hora que eu vou percutir, eu vou perceber esse tórax timpânico. Uma ressalva: o doente asmático, fora da crise, eu não vou encontrar praticamente nada, e pode ser que eu não encontre absolutamente nada. E o principal, né, o selo da asma, é a presença de sibilos. E agora? Agora sim, professor. Sim. Bom, então o enfisema. Primeiro, a maioria dos idosos tem um grau de enfisema maior do que o indivíduo jovem, né? Com a perda das fibras elásticas, a tendência é a gente ir diminuindo o rendilhado do espaço alveolar, né? Então, o asno, eu tinha milhares de alvéolos e isso vai diminuindo. Mas a gente tem uma reserva extraordinária, então isso não costuma ser um problema. Em casos muito excepcionais, isso vem causar transtorno, mas, infelizmente, quando causa, é o transtorno. Então, acontece com a diminuição da elasticidade no idoso e na presença da obstrução. O ar tem mais dificuldade em sair do que entrar. Então, esse aumento de pressão continuado vai levar à destruição desses septos. E isso vai acarretar uma hiperinsuflação pulmonar. Enquanto eu conseguir fazer uma hematose boa, isso não vai me causar problema nenhum. E é um doente que não costuma ter tosse, eu estou me referindo ao enfisema puro. Mas, em compensação, ele não tolera nenhum tipo de esforço. Ele vive em estado constante de hipoxemia. E aquele tórax que a gente tinha visto é o sinal mais evidente desse processo. Com frequência, ele respira mais depressa, com pequenos volumes. Então, a amplitude é pequena e respira depressa. Ele não consegue também fazer uma expansibilidade muito ampla. Então, é sempre uma respiração curtinha e rápida. O frêmito está diminuído. Eu tenho mais ar do que tecido sólido, então o som da voz não vai se propagar até a minha mão. E o que vai chamar a atenção? Na hora que eu percutir esse tórax, ele vai estar muito mais oco, muito mais timpânico do que um tórax normal. O murmurio vesicular, com frequência, não tem diferença. Eu ainda consigo perceber
o ar passando pelas pequenas vias respiratórias. E, excepcionalmente, eu vou ter ruído adventício. Então, o enfisema puro, eu vou ter deformidade torácica, hipóxia, mas o exame físico é extremamente pobre. Então, aqui a gente está vendo um parênquima normal e um parênquima de um paciente com enfisema. Observem como que diminui a quantidade de alvéolo. Aqui é outra fotografia do mesmo evento. A bronquite crônica é uma inflamação crônica das vias aéreas e obstrução. Como eu crio uma obstrução das vias respiratórias, eu não vou ter uma comunicação do ar alveolar, do espaço alveolar e o meio externo. Então, esse doente vai viver em estado de hipoxemia constante. Os septos interalveolares vão ser destruídos também e vai levar a uma hiperinsuflação. Com muita frequência, a gente vê a combinação da bronquite crônica e o enfisema. É o que se chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. Então, bronquite crônica é uma coisa, enfisema é outra coisa, mas essa combinação é muito, muito comum. Esse doente vai ter deformidade torácica e cianose. Ele vai estar taquipneico e, excepcionalmente, com hipopneia, né, com amplitude pequena. Menor expansibilidade, o frêmito aumentado nas bases, porque esse doente está suscetível a pneumonias de repetição, e agora não é mais a pneumonia lobar que a gente tinha comentado, mas a broncopneumonia. As vias respiratórias estão cheias de secreção. Eu vou ter a percussão, um som timpânico no terço superior e maciez nas bases. E aí eu vou ter todos os ruídos possíveis, né? Ronco, sibilo, estertor, crepitante, subcrepitante não é usual. Quem é o vilão da bronquite crônica são os fumantes. O derrame pleural são talvez centenas de causas para derrame pleural. Então, vamos ver o que acontece quando isso está presente. Então, é simplesmente o acúmulo de líquido no espaço pleural. Isso pode ser inflamatório, pode ser transudato, pode ser por implantação neoplásica, por fungo, assim. Covid não costuma cursar com derrame pleural. Esses doentes, como eles têm líquido ocupando a caixa torácica, vai diminuir a área de troca e expansibilidade. Então, com frequência, eles vão estar taquipneicos. O lado comprometido vai ter uma expansibilidade diminuída. Como vai ter líquido entre o parênquima e a parede, o frêmito vai estar diminuído. E quando eu for percutir, vai estar maciço, né? O líquido tem uma densidade maior do que o parênquima normal. Como é mais pesado, vai ser muito mais na base. E eu não vou conseguir ouvir o murmurio vesicular, ou vou ouvir muito baixinho, porque o líquido vai funcionar como um isolante. O que vai nos ajudar bastante é a presença do 33 anasalado quando o doente falar bem baixinho. O pneumotórax.
Pneumotórax é ar no espaço pleural. É uma condição aguda, ninguém consegue ficar nessa situação por muito tempo, e é ar no espaço pleural. Isso pode ser por trauma e espontâneo. Não é comum, mas acontece. E se eu tenho comunicação das vias respiratórias com o espaço pleural, a cada inspiração eu estou jogando mais ar nesse espaço. E com isso eu vou espremendo o meu pulmão, que vai perdendo a sua função. Mais uma vez, não é raro doente com COVID ter pneumotórax. No caso do trauma, que eu perfuro o pulmão por conta de uma costela, eu vou ter pneumotórax e vou ter hemotórax, sangue no espaço pleural. Como vai manifestar? Esse doente vai estar taquipneico, a expansibilidade vai ser menor do lado comprometido, o frêmito tóraco-vocal vai estar diminuído, não vou conseguir ouvir o ruído normal do pulmão, principalmente no terço superior, já que o ar é mais leve, vai acumular mais no ar. Na hora que eu vou percutir, eu vou perceber que está mais oco esse ápice do que o normal. E o murmúrio vesicular vai estar diminuído ou apolido nesse ápice. A insuficiência cardíaca esquerda, que é uma condição extremamente comum. Isso é decorrente da incapacidade do coração esquerdo de jogar sangue para frente. Se não joga sangue para frente, o único local que dá para guardar sangue é dentro do pulmão. O sistema linfático vai dar conta disso até certo ponto, mas toda vez que aumentar o débito cardíaco, os linfáticos não vão ser suficientes. E aí esse líquido vai extravasar para o espaço alveolar. Com isso, eu não consigo mais fazer a hematose. Então, como que eu vou encontrar esse doente? Ele vai estar ou sentado com a cabeceira bem elevada, com frequência ele vai dizer que é melhor dormir na poltrona do que na cama, vai estar taquipneico, não vai haver alteração na expansibilidade de um lado ou de outro, o fenômeno compromete os dois pulmões, o frêmito tóraco-vocal vai estar normal e pode estar aumentado nas bases se tiver um pouquinho mais de líquido nesse interstício. A percussão vai estar maciço e eu vou encontrar os estertores bolhosos. Vocês vão encontrar doentes que sabidamente têm insuficiência cardíaca esquerda e o exame físico do tórax dele está completamente normal. Por quê? Porque ele está em repouso. Mas se a gente colocar ele para fazer um exercíciozinho ou pegar ele logo depois do banho, aí sim que a gente vai encontrar essas alterações. A tuberculose pulmonar é uma infecção provocada pela micobactéria tuberculose, doença crônica, e a nossa suspeita é qualquer indivíduo que tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro. Compromete principalmente os ápices, e esse doente, com frequência, tem emagrecimento, tem astenia, tem anorexia, tem febre, então o quadro geral já vai nos induzir. Mas como é uma doença de alta prevalência no nosso meio, quem vê cara não vê pulmão. Então, sempre considerem a possibilidade de tuberculose em quadros atípicos. A observação, a inspeção, a expansibilidade é normal, o frêmito é normal, eu vou ter o som claro pulmonar, exceto se eu der sorte de pegar alguma alteração no ápice do pulmão.
a diferença de um murmúrio vesicular no ápice é um bom indício. E se eu tiver um sopro anfórico, maior a chance de eu fazer o diagnóstico. Semiologia respiratória à distância é quase que como telepatia, né? Sem colocar a mão no doente, sem a gente treinar, impossível. Mas eu espero que amanhã a gente já esteja de volta às enfermarias para ter oportunidade de treinar, treinar, treinar e treinar. É a única maneira da gente aprender a fazer um exame físico do tórax bem feito, porque é extremamente revelador. Na hora eu posso definir um tratamento e economizar muito sofrimento e muita angústia para a nossa clientela. Sem história, sem anamnese, só com o exame físico vai ser difícil da gente fazer um bom diagnóstico. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Perguntas? Acho que sem perguntas, professor. Muito obrigada. Aula à distância, né, tem essa limitação, mas eu agradeço a paciência e a determinação de vocês e certamente que essas dificuldades servem de estímulo para a gente vir com mais garra para aprender medicina. Então, uma boa tarde para vocês e eu espero que até amanhã. Até amanhã, professor. Obrigada pela aula, professor. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.